Fala pessoal, esse aqui é o Conversas Animadas, eu sou o Otávio. Eu sou o Guilherme. E hoje, o que faremos? Ordem cronológica da série inteira Ganhar ou Perder. Primeira série original da Pixar. A série inteira, não dá pra saber exatamente qual que é a ordem cronológica, né? Dá pra saber, Dá. mas é meio toda enrolada, meio confuso, cada episódio se passa num momento ali. Vamos ajeitar tudo isso para vocês entenderem de forma definitiva qual é a ordem dos acontecimentos ali da série inteira. A cronologia de Ganhar ou Perder. Mas antes, o que tem que fazer? Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sininho, comenta. E é isso aí. Obviamente, tem spoilers. Obviamente tem spoilers, a gente vai falar da série inteira aqui, então não teria como falar sem contar os acontecimentos. Certo? A primeira coisa que a gente colocou aqui na cronologia são os acontecimentos de antes da série, né? A série tem alguns flashbacks e vamos elencar aqui então tudo que ocorre antes de acontecer tudo aquilo que é importante na história da série. Acho que a primeira coisa, a coisa que aconteceu há mais tempo antes, foi a mudança da Kai, né, pra cidadezinha ali. A gente não sabe o nome da cidade e tal, não é dito em nenhum momento na série, até tentei pesquisar se dizia em algum lugar na internet, mas não tem nome na cidade. A Kai se muda um ano antes, né, desse campeonato aí. Já quando ela tá chegando, ela vê o pessoal todo no campinho lá. Então quer dizer que um ano antes, toda a mesma galera já jogava e já estava no time Pickles, certo? Certo. Aí a Kai é aceita no time e a gente vê todo esse momento de transição dela na série. Tá mais como metáfora, tá como uma coisa ali de subtexto mesmo, né? Mas a gente vê essa transição dela ainda. Tem um momento que ela tá entrando no estádio, né? No campo ali, e o cabelo vai crescendo e tal. A gente ainda vê isso acontecendo, por mais que não esteja abertamente, assim. Né? E aí a gente vê basicamente o tempo passando desse um ano até, né, mais perto ali do campeonato. E a Kai agora fazendo parte do time. Então, durante essa transição, a gente consegue ver dois términos que acontecem antes, né? Que um deles seria o treinador se separando da mãe da Laurie. No caso, isso nem é mostrado, né? Não. A gente só vê uma cena dele olhando pela janela, mas dá pra presumir que isso aconteceu antes e que é um fato relevante para as coisas que estão acontecendo agora. Fica subentendido que não foi tanto tempo por causa que a Laurie quer ver o novo lugar que o treinador tá morando, né? E ele tá, tipo, num hotel, dá pra ver que ele pegou todas as coisas dele e foi pra lá, né? Mas tem outro término ainda. Tem algumas ceninhas do Frank ali com a sua ex, que é a Miss Park, que é uma professora também. Tem algumas ceninhas ali do relacionamento deles, tem ali o Frank jantando com ela. Aí finalmente tem uma discussão entre eles e daí o término. E aí a última coisa, né, que a gente colocou assim que acontece antes é que a Vanessa compra o tênis da Rochelle. Ela entrega só no dia lá que eles são classificados, mas fica subentendido que ela comprou algum tempo antes e esperou para entregar para Rochelle se eles fossem classificados, como eles foram. E então foram esses os acontecimentos, tipo, de antes, né? Isso é tudo que acontece antes de tudo que é principal na série. Agora a gente vai para os acontecimentos que são no dia em que eles são classificados para o campeonato, que é o dia que eles vencem lá e tal. Primeira coisa que acontece. Logo cedinho, antes do nascer do sol, o treinador chega ali no estádio e começa a arrumar as coisinhas ali, né? Sim. Então começa a cortar a grama, fazer aquele campo de força que ele faz, né? É que ele tem aquele poderzinho de gerar, tipo, um campo seguro ali pra galera e tal, né? O que a gente vê pela manhã também é a Rochelle e a Vanessa acordando lá e tal, junto com o Zane, né, o irmãozinho da Rochelle. E a Vanessa tá meio desanimada no primeiro momento, enquanto que a Rochelle já acorda super alto astral, assim, porque é o dia do jogo, né? Ela tá bem hypada. Mas daqui a pouco a Vanessa já dá um jeito ali no rosto, dá um tapa na cara, começa a gravar uns stories e tal, e aí já levanta a autoestima dela. E aí a Vanessa entrega a Rochelle lá no estádio, né? Pra ela jogar bem cedinho. E imagino que ela vai entregar o Zane pra creche e depois trabalhar. Daí bem na hora que a Rochelle chega no estádio, o treinador tá ali, ele se cumprimenta, né? E a Rochelle entra na lanchonete pra trabalhar. Aí a Rochelle abre a lanchonete, daqui a pouquinho já tem uma fila grande de pessoas ali pra comprar coisas e tal. A gente descobre nesse momento que ela tá abrindo que ela tem essa meta que ela precisa guardar o dinheiro pra poder continuar jogando o softball ali com a galera. Pra continuar no time, eles pagam um valor pra temporada inteira. Aí a gente descobre que nesse momento ela precisa de $60 pra poder jogar na próxima temporada, certo? Que tá acabando essa. Então nesse momento todo mundo do time ele começa a chegar, né? No estádio, e daí eles estão ali desanimados, com soninho. Só que daí eles passam ali pelo campo de força do treinador
Eles são animados, tudo. Passam ali cumprimentando o treinador. Daí tem um momento que a Laurie abraça o treinador e algumas pessoas passam falando de nepotismo. Criticando a Laurie porque ela é filha do treinador e tal, né? A Rochelle continua trabalhando na lanchonete lá e tal, vendendo as coisinhas. Aí daqui a pouco aparece o Ira, começa a falar um monte com ela, até que a Taylor chega e tira ele dali, fala para de encher o saco e tal, e arranca o Ira de lá. Enquanto a Rochelle tá trabalhando no estádio, a Vanessa tá trabalhando no mercado. Só que daí ela recebe uma ligação que é pra ela ir buscar o Zane na creche, né? Que deu um problema com ele. E ela não queria sair também já porque ela queria estar no jogo, um negócio desse? Ela menciona também, mas ela sai mais cedo por causa do Zane. Por causa do Zane, mas ela ia sair já. Ela ia sair. Voltando, né, pra Rochelle, a gente tá colocando realmente na ordem aqui, né? Essa é a ordem cronológica ali que a gente encontrou. Tem uma montagem da Rochelle colocando dinheiro no pote. E aí vai aumentando, então ela vai conseguindo. Daqui a pouco aparece o Odo, que é aquele menino loirinho e tal, que fica bebendo refrigerante, né? Ele vai comprar um outro refrigerante. Ele joga umas moedas no balcão, só que o dinheiro não dá. E aí a Rochelle é mó fofinha e tal. Pra não deixar ele sem o refrigerantezinho dele, ela pega uma parte ali das gorjetas que ela recebeu pra ele conseguir levar o refrigerante dele. O que, lá na frente, vai gerar o Odo ajudando a Rochelle. A gente vai chegar lá ainda. Tá, então a Rochelle tá contando o dinheiro ali, vendo quanto que ela já tem, vendo se ela já alcançou a meta dela. E aí ela vê o time correndo, né, fazendo um aquecimento ao redor ali do campo. E o treinador grita pra ela, ó, daqui 15 minutos você tem que entrar, que o jogo vai começar, né? Aí aparece a Rina. É o primeiro momento que a gente vê um daqueles adolescentes que ficam uma série inteira enchendo o saco de todo mundo, né? Ela aparece ali e tenta roubar um salgadinho, um biscoito, não sei o que é aquilo. E a Rochelle percebe, né? E aí ela cobra os dois. Por que que o treinador tá chamando a Rochelle? Porque já era pra ela estar lá. Era pra ela estar fazendo aquecimento junto com a galera. Só que a Cheryl tá atrasada. Aí a Cheryl chega pra liberar já, né, a Rochelle. E como a Rochelle percebe que completou sua meta, ela é liberada e aí ela vai pro campo pra jogar com o pessoal. Antes de continuar, deu trabalho fazer esse vídeo, deixa um like. Tá dando trabalho mesmo. Então deixa o like aí, por favor. Deixa o like, deixa o gostei, certo? E se inscreve. Lembrando que algumas coisas acontecem em simultâneo, né? Então agora a gente, pra ficar melhor de ajeitar as coisas, a gente colocou que a Vanessa tá indo pra creche pegar o Zane. E nisso ela pega ali o filho da creche e ela vai pro carro e ali ela anota umas palavras bonitinhas ali no presente que ela vai dar para a Rochelle. Que né? seria, né, o tênis que a gente falou antes que ela comprou e tal. Só que nesse momento agora começa de verdade o jogo. E esse jogo, no caso, é o que eles são classificados ainda, lembrando, né? O jogo, o campeonato mesmo, o final, é na próxima semana, a gente ainda vai chegar lá. O primeiro acontecimento, assim, desse jogo seria uma montagenzinha do Ewan, que ele fica jogando a bola ali, daquela montagem de rock que você gosta, né? É, que tem uma música, um rockzão pesado ali, eu acho bem da hora essa cena. E tem um momento que ele joga a bola, o oponente consegue acertar, rebater, só que daí a bola passa por ele e a Taylor consegue segurar atrás dele. E agora tem uma interação onde o coração do Ewan aparece e fala: Gosta de mim. Please like me. Nesse momento, a Laurie está dentro do banco de reservas e ela está fazendo uma prece para que ela consiga acertar uma bola dentro do jogo, né? Então o Ewan chega no banco de reservas e agora é a vez da Laurie. Na visão da Laurie, é a Rochelle que chega e começa a encorajar ela para ir pro jogo. Então ela começa a caminhar até a base que ela precisa ir e no meio do caminho ela encontra a Taylor, ela encontra a Kai correndo ali e ganhando ponto. Ela parabeniza a Taylor e a Kai e ela vê de longe a Kai abraçando o treinador e tudo. Então ela finalmente chega na base e ela se prepara ali para começar a receber as bolas e ela vê o treinador fazendo aquela linguagem de sinais que ele faz ali. O oponente começa a jogar as bolas, então ela erra a primeira, ela erra a segunda e ao mesmo tempo o Ewan está no banco de reservas e ali tá todo mundo, tá a Taylor, tá a Kai, tá o Tom. O Ewan começa a gravar a Taylor ali e começa a brincar, perguntando pra ela quanto que ela gosta dele. Só que daí a Taylor corta ele, faz uma brincadeirinha, todo mundo ri e o Ewan aproveita que tá gravando e aponta pra Laurie. Nesse momento, a Laurie recebe a terceira bola e ela erra muito e começa a girar e o Ewan grava aquele vídeo engraçado. Daí o treinador passa ali pela Laurie e tenta animar ela, falando: você consegue da próxima vez, né? Aquilo lá que ele faz de... puxar o bonezinho. Aí nesse momento tem algumas montagens, né? Tipo, acontece em vários episódios que a gente vê umas montagens de cada personagem jogando ali e tal. Então a gente vê a Laurie errando várias, a gente vê o treinador ajudando e animando todo mundo ali durante o jogo e tal. A Rochelle acertando várias vezes. Tanto que eu lembro que um vídeo que a gente fez lá, eu lembro que você falou que ela é tipo a MVP ali, né? Que a gente não tinha visto a Kai ainda, só que realmente ela é muito boa. E a gente vê também uma montagem do
Frank tomando as decisões durante o jogo. Aí esse é o momento, enquanto tudo está acontecendo, né, enquanto eles estão jogando, esse é o momento em que a gente vê o Ira, tipo, ele entediado e tal, e ele não aguenta mais ver esse jogo, ele não tá gostando e tal. Enfim, e aí é o primeiro momento em que a gente vê ele usando aquele estilo de animação, né, que é a forma como ele vê o mundo, que é tipo uma animação giz de cera e tal. Agora começa uma sequência que é aquela bola final que classifica eles, né? Então a Vanessa chega bem nesse momento. Você vê ela saindo do carro, tudo entrando dentro do estádio, e é bem no momento onde a Rochelle tá preparando o time, né? Aí uma grandalhona, assim, uma menina gigante entra na frente da Rochelle e acerta a bola. A Rochelle não consegue pegar ali, lança longe pra caramba, e a Rochelle começa a gritar pra Laurie correr, né? Tipo, pra ela ir muito pra trás pra conseguir pegar. A Laurie não consegue, é claro. E aí nesse momento que a Laurie não consegue pegar a bola, o James, que é o pai da Kai, grita pra ela, vai lá, é a sua chance e tal, pega. E aí a Kai corre pra caramba e consegue pegar a bola. Então a Kai joga a bola lá pra Rochelle, ela consegue pegar, e tem a ceninha ali que o Frank acaba tomando a decisão que classifica os Pickles, né? É, tipo, aquela jogada ali é o que manda eles pro jogo final. Aí nesse momento, como a Rochelle meio que classifica o time, ela olha pra mãe dela, né, Vanessa? E nesse momento a Vanessa tá no celular. Ela não tá vendo o que aconteceu no jogo. Então a Rochelle fica super decepcionada e tal, mas ela vê que a galera começa a comemorar e ela vai comemorar com todo mundo. Então o time todo se junta ali, a Laurie, todo mundo, né? Se junta pra comemorar. Daí o treinador, na visão da Laurie, começa a parabenizar cada um. E quando chega nela, ela fala, você consegue da próxima vez. Pá. E nesse momento que nasce o bichinho da ansiedade. Ah, sim. O famoso. Aí, enfim, já terminou o jogo, eles foram classificados, teve toda aquela reclamação da galera e tal. Aí agora é a parte do discurso do treinador, né, que é logo após o jogo e tal. Não vamos ficar mencionando todos os pontos de vista, mas a gente vê através de vários pontos de vista. Quando acaba o discurso do treinador, ele chama os pais para ter uma conversa. Vai ter uma reunião ali com os pais e tal. No caso, a Rochelle percebe que a Vanessa tá muito distraída lá no celular e com o Zane, né? Então a Rochelle vai pra reunião. Porém, nesse momento, a Vanessa tá recebendo a ligação do chefe dela. Por ela ter saído mais cedo, ela é demitida. Sim, é a questão dos pontos de vista e tal, né? Pra gente parece que ela só tá distraída, né? Mas do ponto de vista dela, na verdade, infelizmente, tava acontecendo aquilo, né? E ela saiu do emprego justamente pra tá no jogo e pra ter buscado o Zane, né? Então ela é uma boa mãe, tipo, tem seus problemas, mas tem os lados bons dela enquanto mãe. Enfim, aí na reunião ali o treinador fala que aumentou o preço, que agora é 1.600. E aí a Rochelle fica super ansiosa e tal, e começa a acontecer aquilo, né, tipo de o mundo perder a gravidade e tal, que a gente vê que acontece várias vezes no episódio dela, né? Aí tudo desaparece, ela fica tipo num vácuo assim. Então ela sai desse estado de gravidade, ela só vê o Odo e ele fala, cuidado com a galinha. Ele tá bebendo um refrigerante dele e tal. E é o primeiro momento que menciona a galinha, eu acho, né? Sim, sim. Daí a Rochelle chega na Vanessa e entrega a bola do jogo pra ela. E é importante isso porque ela escreve ali, né? Mãe número 1, né? Mas antes de continuar, se inscreve, deixa o gostei, compartilha e comenta alguma coisa aí, tá? Vamos lá. Você tava olhando pro celular. Pra você não usar essa footage. Tá? Eu vou usar. E vocês vão ver ele lendo o roteiro aqui. Daí depois, então, do discurso do treinador, o Will está mostrando aquele vídeo que ele fez da Laura engraçadinho, né? Pra todo mundo. E o Ira tem uma interação com a Taylor que ela fala que eles vão jogar um Super Smash Bros. De noite. Tá? Aí, nesse momento que, né, o Will tava mostrando lá o vídeo, ele tava aí, continuava humilhando ali a Laurie, coitada. E aí ele fala em voz alta que gosta da Taylor, né? Porque a Rochelle tava dizendo que ele gosta da Laurie. E aí, pra não ficar como se gostasse da Laurie, porque aparentemente ele não gosta da Laurie mesmo, tá ligado? Ele fala que gosta da Taylor em voz alta. E aí, a Taylor, que tava lá, né, toda animadinha com o irmão e tal, entra na do Yuen ali. Yuen chama ela pra sair, não sei o quê. Até tem uma piada boa, assim, que o Ira fala, pô, essa vai ser a sua flertada, tá ligado? Tipo, ele zoa o Yuen. Aí, nesse momento, eles estão, tipo, se despedindo e tal. Tá todo mundo ali indo embora, a Rochelle tá indo embora, a Kai tá indo embora, não sei o quê. E enquanto isso tá acontecendo, os adolescentes estão jogando ovos
ovos no carro do Frank. Então o Ara sai de perto da irmã ali que tá conversando com o Ewan e ele acaba encontrando os adolescentes ali e fica vendo eles ali, né? Cometendo crime. E aí os adolescentes percebem que ele tá observando eles e convidam ele pra participar. Só que ele vê a irmã, tipo, desaprova, né, o que ele tá ali falando com os adolescentes. Depois a gente vai ver que ela não gostava deles e tal já. Mas eu acho que na verdade ela nem viu o que ele tava fazendo. É só ele já, tipo, imaginando que ela vai desaprovar, né? Então ele decide não ajudar, né, não jogar ovo no carro do Frank, mas quando o Frank chega e todo mundo se esconde e fica só o Ira ali, o Frank pergunta, pô, você viu quem fez isso? E aí ele, que tava meio que começando a ter uma amizade ali com as outras crianças, né, com os adolescentes, diz que não viu. E aí até o Frank, quando vai embora, ele meio que suspeita do Ira, né, como se o Ira tivesse feito aquilo e tal. E aí os adolescentes ficam super gratos por ele não ter acusado e tal, né? Não deu uma de X9. Exatamente. E aí o Brian, a Hannah e o Galinho lá convidam o Ira a participar do time deles, por mais que o Ira já não tinha topado, né, jogar os ovos ali, mas como ele acobertou a galera, eles chamam o Ira pra participar dos esquemas deles e tal. Mas nesse momento a Taylor chega e puxa o Ira pra ir pra casa. Agora tem meio que várias ceninhas assim do pessoal voltando pra casa, né? Então você tem a Laurie, que tá voltando com o treinador, né, com o pai dela, e a irmã dela dirigindo o carro. A Laurie então combina de treinar ali com o seu pai na sexta-feira. Que vai ser o jogo oficial é no sábado. Isso. Então, tipo, a gente tá ainda no dia do jogo que eles são classificados. E nesse dia, voltando pra casa, a Laurie e o treinador, né, o pai dela, combinam de treinar juntos na sexta-feira. Então eles chegam na casa ali, a irmã não consegue estacionar direito, bate com tudo ali no quintal. Ela sai chorando pra dentro da casa. E tem ali um momentinho onde a Laurie menciona pro treinador que ela tá querendo ver o novo lugar dele, né? É a nova casa dele, que, como a gente mencionou antes, é o hotel, né? Sim. E o treinador vê de longe ali pela janela a Laurie abraçando a mãe. Né? Um momento meio triste aqui pro treinador. Inclusive, eu vi que essa mãe dela, a voz é feita pela Rhea Seehorn, que é a Kim do Better Call Saul. Voltando pra casa, a Rochelle vê que agora ela tinha completado, né, a meta dela, agora faltam $600 para ela completar. Nesse mesmo momento, a Vanessa entrega para ela o presente, né, que é o tênis novo dela e tal. Inclusive ela grava a reação da Rochelle, que todo mundo vê, né? Depois a gente vai ver que a Laurie assistiu o story e tal. E ela posta no Instagram um videozinho da filha dela recebendo o tênis. Outro que volta pra casa também é o Frank, que tá com seu carro totalmente sujo, né? E ele janta sozinho ali na casa dele. Em casa, a Taylor, ela tá brigando ali com o Ira, porque ele tava conversando com os adolescentes e tal, né? E aí ela conta ali pra mãe deles. Ela conta uma parada sobre faculdade, que o Ira não vai fazer faculdade. Então eu não entendi muito bem, honestamente, aquela fala. Mas logo em seguida que ela fala isso, a mãe fica brava com o Ira. Então o Ira conta que a Taylor tá namorando. E aí a mãe deles fica furiosa. Fala tipo, eu vou contar pro pai de vocês. E aí quando o pai chega, você pensa, meu Deus, ele vai estar muito irritado. Só que ele fica super feliz. E na verdade a Taylor só não queria que ele soubesse, porque ele fica falando sobre isso um monte, tá ligado? Tipo, que ele quer saber e tal, do namorado, não sei o quê. E aí a Taylor fala, tipo, você tá morto, Ira. E o Ira vai pro quarto. Você falando, eu entendi por que ela fala sobre faculdade. Porque ela fala que ele tá mexendo com os adolescentes, então ela assume que ele vai ficar vivendo essa vida com os adolescentes ali e não vai pra faculdade. Não vai querer ligar pra tudo. Né? Só se foi isso, mas sei lá, pra mim não fez muito sentido a fala deles ali. Pra finalizar então o dia, a Laurie está tentando dormir, né? Ela tá meio com a ansiedade do lado ali, só que ela tá fazendo umas preces ali pra ser boa no softball. Fazendo aqui uma relação, o treinador também está no hotel dele, tentando dormir, só que ele tá ali vendo um vídeo que provavelmente foi gravado depois deles ganharem, né? E ele ali pausa no momento que a Laurie tá comemorando com ele e ele se vira e começa a inflar. É, aquela coisa do balão, né? Quando ele tá muito, tipo, sobrecarregado e tal, né? E aí acabou, então, o dia do jogo em que eles são classificados para o campeonato. Agora a gente vai começar a parte 3 do nosso vídeo, que é a semana entre o jogo em que eles foram classificados e o jogo, né, do campeonato, a final. Então, no dia depois que eles se classificam ali, né, no jogo, um domingo, e tem o primeiro encontro do Ewan com a Taylor, que eles vão pra assistir Squids and Truck 7, uma paródia de Velozes e Furiosos.
Então, a gente vê lá o Vin Diesel, né? Tipo, a versão Pixar. Falando de família. No outro dia, A Taylor sai correndo pra pegar o ônibus e deixa o Ira sozinho. Quando o Ira chega, o Yuen já tá sentando ali do lado dela. E aí tem até uma piadinha que o Yuen faz e tal, que agora ele tá com a irmã do Ira, não sei o quê. E é isso. O Ira tem que ir lá pro fundo do ônibus sentar sozinho, enquanto que a irmã dele fica com o Yuen. Aí tem um momento ali do Ira seguindo a irmã e o Yuen na entrada da escola. daí o Ewan e a Taylor entram na escola de dedos dados. É, que durante o filme eles encostam um na mão do outro pela primeira vez, né? Sim. E eles se mantêm naquela posição de mão ali, pelo jeito, por um bom tempo. Ali no começo da semana, o Tom aparece para pedir respostas para Rochelle. Ele oferece $50 para ela, ela acaba aceitando fazer isso, né? Começar a fazer as lições. E o Tom espalha pro colégio inteiro. E nisso, a Rochelle vê a oportunidade dela de conseguir os $600 que ela ainda tá precisando para poder jogar na próxima temporada. E aí tem toda aquela montagem de uma galera, uma fila gigante no banheiro dela vendendo as respostas pra galera. Então, de tarde, o Ewan começa a treinar a Taylor para aquela posição que a Rochelle faz, né? Que é o Ewan joga a bola e ela tem que pegar, né? E nesse momento também acontece o primeiro beijo deles. É aquela cena que aparecem várias ceninhas assim, live action, e tem o Barack Obama jogando o microfone. Como a Taylor fica lá com o Yuen, o Ira decide então voltar a conversar com os adolescentes. E é nesse momento que eles meio que enganam o Ira pra dizer que tem tipo uma missãozinha, onde eles acabam roubando lá a lanchonete e tal. E eles roubam mesmo, pegam vários salgadinhos e docinhos, né? Enquanto que o Ira fica distraindo a Cheryl, né? Que é a moça lá da lanchonete. E aí a gente vê até de fundo, assim, a Cheryl fechando a lanchonete. Bom, daí tem uma cena do Ewan e da Taylor conversando, eles estão em cima de um trailerzinho, assim, né? Daí eles estão abrindo ali o coração um pro outro, né? E a Taylor menciona que tá preocupada com o Ira, tá andando com os adolescentes. Daí começa uma montagenzinha da Taylor indo se mudar pro coração do Ewan, tá ali arrumando as coisas pra ela na casa dele, né? É, que tem essa representação visual, assim, do coração dele, né? E, tipo, ela se mudando pra ali e tal, uma cena fofinha. E tem a montagem deles fazendo um monte de coisa juntos e tal, né? Que é bem fofinho. Aí, nesse momento, tem várias montagens da semana passando para diferentes pessoas. Então, a Rochelle, por exemplo, ela tá estudando um monte, bebendo muito café para conseguir fazer a lição dela e das outras pessoas também, que ela, nesse momento, tá vendendo, né, as respostas ali. E até dentro desse ponto de vista da Rochelle, a gente vê em algum ponto a mãe saindo durante a noite. E aí ela fica irritada com a mãe, achando que a mãe tá indo pra festa ou sei lá o quê. Só que, na verdade, na montagem da mãe, né, quando vai passando a semana do ponto de vista da Vanessa, a gente vê que, na verdade, ela tá trabalhando, tipo, num aplicativo de motorista e tal. Então, na verdade, ela tá... tipo assim, é que ela sai e ela não fala que tá indo trabalhar. Porque ela tá envergonhada. Então, ela realmente fala que tá indo curtir, né? Só que, na verdade, ela tá indo trampar mesmo pra conseguir grana, porque agora ela tá sem emprego. E a Rochelle fica brava com ela. Enfim, que ela não sabe, né? Aí a gente vê a Laurie treinando também durante a semana e tal. E a ansiedade dela tá cada vez maior. E o Ira também a gente vê a semana passando do ponto de vista do Ira, ele se divertindo com os adolescentes e tal. Agora tem uma cena que é o Ewan e a Taylor chegando na escola, e daí a Taylor vai se abaixar ali pra beber um pouco lá de água no bebedouro, e ela acaba derrubando o celular. Nisso chega o Tom pra ajudar ela, e na visão do Ewan, eles começam a flertar ali, né? E o Tom pede ajuda ali pra ela, pra passar respostas, tudo, só que o Ewan não entende legal, e impede ali eles de continuar conversando, e eles começam a brigar. A Taylor e o Ewan nesse momento. E aí a gente, lembrando, a gente já tá se aproximando do jogo, né? Já tá cada vez mais próximo do jogo, porque a semana tá passando. Aí nesse momento aí, como a Taylor e o Ewan começam a brigar, Tom fala que vai pedir resposta pra Rochelle. E aí é o momento em que, no final da montagem lá que eu falei da semana passando, da Rochelle, o Tom aparece não pra pedir respostas de, tipo, lições, né? Ele pede pra ela passar as respostas durante a prova. E aí, obviamente, a Rochelle fica, não, peraí. Aí já é uma coisa completamente diferente, né? E aí, nesse momento, a Rochelle tá precisando de $200. E o Tom oferece 100, metade do que ela precisa para ela passar as respostas durante a prova. Aí esse é o momento que é meio troll, porque a gente tem vários pontos de vista, né? Quer dizer, tem isso em vários momentos da série, mas esse é um deles. Em que a Rochelle pede pro Tom sentar atrás dela para ela conseguir passar a resposta. Aí eles entram
E quando o Tom vai sentar atrás da Rochelle, a Kai senta ali. Só que do ponto de vista da Kai, o Tom oferece pra ela o lugar, né? Só que na verdade a gente imagina, né, que o Tom, na verdade, ele só perguntou, você vai sentar aqui e tal? Mas ele não tava oferecendo, ele só tava perguntando. Só que do ponto de vista da Kai, ele tava sendo legal e dizendo, tipo, pode sentar. E aí o Tom fica atrás da Kai e a Kai fica entre os dois. Então acontece a cena da prova, né? A Rochelle tenta passar o papel pra Kai, só que daí o Frank consegue ver o que tá acontecendo, ele impede de passar e as duas acabam ficando pra depois da aula ali e conversam com o Frank, né? Ele menciona que vai ligar pros pais das duas e a Kai sai de sala totalmente se sentindo injustiçada, né? Então aparecem alguns professores, eles conversam com o Frank, daí todo mundo vai embora, a Rochelle vai embora e aparece o Francis, que é o zelador ali da escola, e ele convence o Frank a entrar num aplicativo de namoro ali, né? Pra ele tentar superar isso. Engraçado que isso demora tanto pra acontecer aqui na nossa cronologia, só que na série, tipo, segundo episódio, né? Doideira isso, tipo, tá realmente tudo fora de ordem o negócio. Sim. Então de noite, o Frank cria então um perfil no aplicativo de namoro e até tem uma cena no episódio do Ara, que é o mesmo momento, né, que ele tá criando esse perfil, o Ara tá com os adolescentes e batem na janela ali do Frank. Ah, é verdade. Sim. Pra assustar ele. É, tipo, eles se escondem e tal, o Frank vem e fecha a cortina, né? Sim. É legal essa cena. Aí esse momento em que a gente vê o Ira com os adolescentes batendo na janela é a continuação da montagem lá que eu falei da semana passando pra eles. E, inclusive o Ira vai ver o mesmo filme que a Taylor viu com o Yuen, que é aquele filme, né, do Vin Diesel lá e tal, do Velozes e Furiosos. A Vanessa recebe uma ligação do Frank dizendo que a Rochelle, né, a filha dela, colou na prova. Quando ela questiona a Rochelle nega, fala, não, na verdade eu só tava passando as respostas que uma outra criança queria e tal, eles só pediram pra eu passar, eu não fiz nada, né? Isso é o que a Rochelle diz pra mãe dela. E aí a mãe dela fica feliz de ela não ter colado na prova, só que nisso a Rochelle vai admitir, ela começa a admitir pra Vanessa que ela tava passando respostas. Só que nisso a mãe dela já perdeu a atenção, ela tá gravando um story e tal, e ela desiste de ser honesta. Nisso a Vanessa conta pra Rochelle que pediu demissão. E aí a Rochelle fica brava e tal, e no meio da conversa ela acaba chamando a Vanessa de Vanessa. Ela não chama de mãe. E a Vanessa fica extremamente irritada e tal e pede pra Rochelle confiar nela. E a Vanessa fala que quer focar em ser criadora de conteúdo, tá ligado? Meio esquisito isso aí. A Rochelle vai pro quarto dela e nesse momento, como ela não conseguiu colar, ela ainda tá precisando dos $200, né? E aí ela decide vender os tênis que a mãe dela comprou depois que ela venceu o jogo. Ela consegue alguém pra comprar, que é o tal do Bad Boy 2023 lá, só que essa pessoa vai comprar só no dia do jogo. Tipo assim, no sábado ela vai levar até lá. No dia do jogo ela vai saber se terá o dinheiro ou não, pra continuar jogando na próxima temporada ali. Antes de continuar, lembra de deixar o gostei e se inscrever no canal, porque esse vídeo aqui deu muito trabalho, gente. Por favor, se inscreve e inclusive comenta alguma coisa aí. Você viu algum erro na cronologia? Você tá gostando do vídeo? Comenta, cara. Comenta qualquer coisa pra ajudar aqui no engajamento do canal, certo? Nós somos um canal pequeno e nós precisamos do seu apoio. Fechou? Se inscreve. Agora então a gente chega na sexta-feira, que é um dia antes do jogo do campeonato, né? Logo no começo do dia, o Frank chega na escola, o aplicativo dele lá não deu muito certo, o Francis vai lá e encoraja ele pra criar um perfil melhor, né? Então de tarde ele cria ali um perfilzinho melhor e consegue finalmente conversar com alguém, e daí tem uma montagenzinha do dia dele conversando com essa mulher, né? De tarde também, a Laurie, ela está no campo, no estádio lá, e ela manda mensagem pro treinador falando que ela tá ali pra treinar com ele. Nesse momento, aparece a Kai e elas começam a treinar juntas. Então tem uma montagenzinha ali da Laurie treinando, até que em um determinado momento, o treinador chega e começa a assistir as duas, só que a Kai joga uma bola e a Laurie acerta nela, na Kai, né? E o treinador fica preocupado, entra no estádio e vai ver se a Kai tá tudo bem. Na visão da Laurie, o treinador vira pra ela e fala: "O que você fez?" E o treinador leva a Kai até a casa dela, pro James. O James, inclusive, né, ele nem se importa com o machucado da Kai. E aí o Frank já tinha ligado pro James também, falando da questão da cola. Então quando o treinador deixa a Kai lá, ele nem se importa com o machucado dela. Ela tá falando, tipo, vai ficar tudo bem com o machucado ali. E ele, tipo, vai ficar tudo bem? Você colou na prova, não sei o que, não sei o que lá. E a avó dela tá defendendo ela e tal, né? Mas quando o treinador está ali conversando com o James,
ele acaba lembrando da Laurie e daí ele volta lá pro estádio. Então nesse momento que o treinador tá ali levando a Kai pra casa do Jamie, vai começar a reunião da Vanessa com o Frank. Só que antes, o Frank tá ali conversando com a mulher no Tinder ali, né? E a sua ex entra ali, só que a Vanessa atrapalha a ex de falar alguma coisa pro Frank. Então, tem ali uma conversa entre os dois, a Vanessa consegue convencer o Frank de que ele não deveria tomar decisões tão apressadamente. Então a Vanessa sai da sala e ela é confrontada com alguns pais para desconfiar da privacidade da filha, né? Caso que ela não tá nem aí porque que a Rochelle mexe no celular e os pais ali colocam uma dúvida na cabeça dela. Então ela volta pro carro e lá no carro ela consegue comparar o papelzinho que o Frank entrega pra ela com a letra que ela recebeu da bola do jogo que tá escrito lá, mãe número 1. E ela compara exatamente o 1, que faz ela perceber que a Rochelle realmente colou na prova, né? Eu não sei nesse momento o que a Vanessa estava pensando, porque, pô, se é a mesma letra, então quer dizer que a Rochelle que estava passando a resposta. Mas eu acho que ela fica incomodada mais pela filha ter mentido pra ela, né? Porque a filha não falou que ela estava envolvida, ela falou que não tinha nada a ver. Sim, sim. É mais por estar mentindo mesmo. Só que daí então, nesse momento que a Vanessa vai até o carro, o conselho que ela deu pro Frank parece que não importa muito, já que o Frank, em menos de um minuto, refletindo ali, ele já desiste da mulher que tá conversando no Tinder e corre pra ex, apenas pra ter seu coração despedaçado, né? É, porque daí ele descobre que a ex tá com outro já. Pois é. E naquele momento a gente até achou que ia ser desenvolvido um pouquinho melhor, que talvez a gente descobrisse quem é o cara e tal, mas não, isso não é mostrado. Então era isso mesmo, né? E até daí a gente descobre, né, que quando a ex foi lá na sala falar com ele, era porque ela já estava comprometida e ela ia contar pra ele isso. Mas toda essa sequência eu sinto que serve pra desenvolver a relação dele com a Vanessa. Sim, com certeza. E a gente não sabia nada disso. Então, nessa loucurada toda aí, o treinador vai até o estádio onde estava a Laurie todo esse tempo, sozinha lá. E ele descobre que a Laurie não está mais lá, ela foi andando pra casa. Só lembrando, né? O treinador tinha ido levar Kai pra casa, porque ela tinha machucado o pé. Aí agora ele retorna pro campo e a Laurie tinha mandado um monte de mensagem pra ele, chamando ele e tal, e ele não apareceu, então ela foi sozinha pra casa. E aí ele fica se sentindo péssimo porque deixou a filha sozinha, sendo que era a sexta-feira que a gente falou antes, que era pra eles treinarem juntos. Ele não treinou com ela. Ela treinou com a Kai e quando ele volta, já é tarde demais. Já não dá, tipo, ela precisa dormir porque no outro dia tem o jogo, tá ligado? Sim. Tipo, eu tenho um pouco de dó do treinador, assim, sabe? Que parece que nada converge, assim, pra dar certo as coisas pra ele, tá ligado? Tudo faz ele parecer um pai horrível, sabe? Tipo, é complicado. Nesse momento que ele tá no carro, ele tá lendo ali as mensagens da Laurie, a Laurie tá lá na casa dela já, prestes a dormir, e ela mais uma vez está fazendo preces pra conseguir ir bem no campeonato, né? Sim, tá rezando, né? E aí a ansiedade dela já tá, assim, imensa, né? Pois é, pra quebrar a cama. Sim. E o treinador acaba dormindo no carro mesmo. E aí acabou a semana antes do jogo. Agora chegamos finalmente na parte 4, parte final, que é o dia do jogo, né, da final do campeonato ali que eles estão fazendo. Mas antes da gente continuar, gente, não se esquece, se inscreve, deixa o gostei, comenta aqui. Vamos lá. Primeira coisa que acontece então no dia do campeonato. O Odo, que é o menininho loiro lá, acorda o treinador, né, que ele dormiu no carro. Aí, na casa da Vanessa e da Rochelle, rola toda uma situação lá que elas meio que se desentendem e tudo mais, e a Rochelle acaba indo embora sem o celular dela, porque a Vanessa pegou, porque ela queria verificar, né, as mensagens, porque ela desconfia da Rochelle agora, por conta do pessoal lá que fez ela acreditar que a Rochelle estava colando na prova. E aí o que ela encontra foi uma mensagem do Tom, que meio que confirma aquilo que ela estava acreditando, né? No ônibus, a Rochelle tá indo vender o tênis antes de ir pro campeonato. E quando ela tá no ônibus, ela vê a Laurie treinando sozinha. E nesse momento, ela abre a pochete dela pra mandar mensagem pra Laurie, tá treinando lá e tal. E aí, ela percebe que tá sem o celular. Nisso, a Vanessa se encontra com o Tom, né, pra descobrir sobre essa questão da cola na prova. E aí, ela acaba se deparando também com a mensagem, com o anúncio, né, de que a Rochelle estava vendendo o tênis
tênis que ela ganhou de presente. E aí, a Vanessa, né, usa aquele poderzinho dela, dos coraçõezinhos e tal, pergunta pra galera ali nas redes sociais se algum deles conhece, né, quem é esse tal de Bad Boy 2023 e tal. E aí ela descobre a localização, né, que é aquela festa e tudo mais. O Ira é o primeiro a chegar na festa. Ele tá com os adolescentes e tal, os adolescentes jogam os doces e salgadinhos na mesa que eles roubaram antes. E aí o Ira, ele tá se sentindo super mal por ter ajudado a roubar o negócio e tal. E aí aparece o Odo lá bebendo o refrigerante dele. A Rochelle chega naquela rua escura e tal, assustadora, onde ela vai entregar o tênis. E aí ela vê aquela galinha. E ela lembra que o Odo falou, né, cuidado com a galinha. Mas, ainda assim, ela percebe que ela tem que seguir ali ele, porque é ele que tá esperando pra comprar o tênis. A galinha entra então na festa e ela segue, e ela vai passando e tal, tem uma galera que cumprimenta ela, até que ela chega lá no estacionamento. No estacionamento, os adolescentes, Brian, a Rina e a galinha, lá que a gente não sabe quem é, né? Eles dizem que na verdade eles não querem comprar o tênis. O que eles querem é a chave da lanchonete. E aí eles falam que se ela deixar eles entrarem na lanchonete, eles pagam os $200 que ela tá precisando. A Rochelle obviamente não quer fazer isso, porque ela é uma pessoa honesta, obviamente. Só que ela finge entrar na onda dos caras. Ela fala tipo, não, beleza, vamos fazer isso, não sei o que e tal. E aí eles mesmos começam a se desentender entre eles. A Rochelle começa a se afastar até que o Ira entra no quarto. E aí a Rochelle sai correndo. E esse é o momento que a gente vê aquela perseguição dela, né? Que a galinha entra no carro e começa a seguir ela. Enquanto tá começando a rolar essa perseguição, o Brian fica irritado com o Ira e quebra o brinquedinho dele. E aí o Ira vai embora e larga eles. Durante a perseguição, a Rochelle derruba os óculos dela, né? Os óculos quebram e tal, mas ela continua correndo até que chega um ponto em que ela consegue se livrar, ela tá com os tênis e tal, eles não conseguiram roubar os tênis, só que eles pegaram as chaves da lanchonete. Nesse momento, a Vanessa está indo até a festa, tanto que ela vê o Ira correndo pela rua quando ela chega frente da casa. Então ela entra dentro da casa e fica ali por um tempo procurando a Rochelle, né? Nesse momento, a Rochelle tá usando os tênis novos já, e ela tá tentando chegar no estádio. Até tem um momento que aparece o estádio lá longeão e tal, e aí ela percebe que ela não vai conseguir chegar se ela for correndo, tá muito longe já. Então ela vê um telefone e vai até lá pra ligar, só que ela não tem dinheiro. E nisso aparece o Odo, né? O Odo que ela tinha ajudado antes a comprar lá o refrizinho dele. O Odo dá uma moeda pra ela e ela consegue ligar pra mãe. Não sei se vocês lembram, mas o episódio termina aí. É aquele episódio que a gente fica de coração partido, né? Porque é um episódio que termina em baixa total e acaba com você. Meu Deus, eu preciso ver agora a continuação, porque será que ela vai conseguir ligar pra mãe? Mas agora, vocês não precisam esperar, porque nós já vamos contar pra você. Ela consegue? Sim. A Vanessa tá dentro da festa e ela recebe a ligação, só que é bem nesse momento que os adolescentes começam a roubar o celular dela, né? É, tipo, eles começam a passar um pro outro. Nossa, essa é uma das cenas que eu fico mais irritado, velho. Eu fiquei muito irritado. Eu falei, nossa, mas que banda de insuportável. Devolve o celular, pelo amor de Deus, velho. Então ela finalmente consegue pegar o celular dela e atende a ligação, né? É, e aí ela vai lá buscar a Rochelle. Lembrando que ela conseguiu a localização com as redes sociais, né? Como a gente falou antes. Então, por isso que ela já tava na festa nesse momento. Quando o Ira chega em casa, a Taylor tá irritada com o Yuen por conta de toda aquela questão, né? Dele ter ficado com ciúmes do Tom e tudo mais. O Ira senta no banco traseiro do carro, né? Porque eles vão agora pro campeonato. E fica ouvindo ali a Taylor falando sobre o namoradinho dela, ou ex-namoradinho, sei lá, nesse momento, pra mãe. O Yuen, a Taylor e o Ira andam pelo estacionamento. E é nesse momento que tem um grande conflito ali entre os três, porque o Yuen tá meio irritado e tal, e a Taylor também, então eles se desentendem, o Yuen vai embora, e aí o Ira começa a falar com ela, não sei o que, e ela fala, eu tô cansado de ter que lidar com garotinhos pequenos e tal, e larga o menino. Agora então é a entrada de todo mundo, é aquela cena que a gente vê no primeiro episódio, da entrada do campeonato, né? É, que eles estão entrando e a gente vai vendo a câmera passeando ali pelo cenário e tal, pelo estádio. It was a joke. Hey, Lou, what is it? Oh, dude. Hey,
dude. No, Tom. Então tá todo mundo nesse plano. Daí então a Laurie chega com a mãe, daí você vê o Frank chorando dentro do carro dele, você vê a discussão do Ewan com a Taylor e o Ira, né, também ali parece. De fundo você consegue ver a galinha, você também vê o treinador conversando com o James, o treinador não quer saber do que o James tem pra falar sobre o jogo. É porque o James tá querendo virar o treinador da próxima temporada, né? Então também tem isso, né? Ele já tá irritado com o cara. Você vê a Kai chegando cabisbaixa, daí então o treinador monta de volta o estádio, né? Aquele campo de força que ele faz lá, que tava meio fraquinho, né? E ele vai até o banco de reservas e ele ouve o James conversando com outros pais ali na arquibancada, falando mal do time. Então o treinador começa um discurso motivacional ali. Que aí virou pessoal, né? Aí ele quer, tipo, a gente precisa vencer, não quero que esse cara pegue um emprego, tá ligado? Até porque agora ele tá morando sozinho, né? Então... Pois é. Enfim, ele tem que se sustentar. Enfim, agora é o momento que começa o jogo mesmo e tal, não tem muito que a gente ficar colocando na ordem, porque a gente vê praticamente inteiro, a gente revê vários dos momentos que a gente já tinha visto em outros episódios. Um momento que é continuado aqui e que não tinha sido mostrado por completo é o momento em que o Ira tá lá na lanchonete, né? Ele tá, tipo, devolvendo uns doces, ele coloca um pedido de desculpas ali, e aí os adolescentes vêm pra pedir desculpas pra ele, né? Eles entregam um brinquedinho consertado, só que a gente descobre que é porque, na verdade, eles só estavam tentando tirar o moleque dali, porque a Rina tava lá dentro da lanchonete roubando tudo, como ela pegou, né, a chave da Rochelle, ela tava roubando tudo ali e tal. E aí, enfim, como o Ira vê isso, ele sai correndo, e aí é nesse momento que, enfim, ele tá fugindo dos adolescentes, e enquanto o jogo tá acontecendo, tem toda a treta lá entre a Taylor e o Ewan, né, que eles estão tretados, e aí no meio do jogo o Ewan fica fazendo gracinha e tal, e no meio dessa tensão toda, a Taylor apaga ali a tatuagem dela e o Ira grita por ela e ela sai correndo. Todo mundo pensa que ela saiu correndo por conta do Ewan, né, por conta ali das babaquices do Ewan, mas na verdade é por conta do Ira. Ela vai lá para ajudar o Ira. E aí ela ajuda de fato. Então começa uma correria pra tudo quanto é lado, e a Laurie é chamada ali pra ir pra base, né, pra aquela que tem que rebater, que é aquela cena do episódio dela, que ela consegue rebater, só que com a cabeça. Esse é um momento muito interessante por causa que é a primeira cena da série. A série começa com a Laurie com o olho machucado, né? E o treinador chegando pra ver se ela tá tudo bem. I got you all. No pressure. Por causa desse acerto dela, a Kai começa a correr entre base e base, né, junto com a Laurie. Elas duas são motivadas, a Laurie é motivada pelo treinador pra correr, pra conseguir correr, e a Kai é motivada pelo James, que tá na arquibancada, né. Até que chega um momento onde a Kai está entre duas bases e os oponentes meio que cercam ela, né, e ficam jogando a bola entre um e outro. Não dá pra entender direito como que funciona isso do softball. Mas daí então ela faz um carrinho pra chegar na base, o oponente toca nela e o Frank chega e toma a decisão, basicamente fala que a Kai não conseguiu. O James fica decepcionado com a Kai e ela afunda completamente no chão. No chão, né? E é aí que começa a bagunça generalizada. A gente tá aqui passando bem por cima do jogo porque nesse momento já tá meio que na ordem cronológica mesmo, como eu falei antes. Ele repete vários dos momentos que a gente viu nos outros episódios, né? Então tem como você ter uma noção bem certinha ali do jogo. Embora a gente tenha dificuldade pra entender o jogo em alguns pontos, porque, enfim, a gente não sabe as regras do softball. Acho que beisebol não é uma coisa que no Brasil é conhecida, assim, de fato, né? Mas nesse momento, por conta da decisão do Frank, começa uma bagunça generalizada, assim, porque todo mundo começa a criticar ele porque ele tá errado e tal. E o James vai criticar e ele fala, mas o moleque não pegou a bola. E ele tava certo, né? No fim das contas, essa, tipo assim, nos outros momentos não. Mas o Frank tomou uma decisão errada nesse momento. Foi injusto. Era pro Pickles ter feito ponto ali, certo? Mas enfim, aí começa uma bagunça e tal. O treinador também começa a criticar o Frank. E aí ele começa a inchar pra caramba, aquela coisa dele ficar sobrecarregado, né, que acontece algumas vezes. E aí, acho que é uma cena bonita até, que a gente até menciona nos momentos, que a galera começa a cantar a música do time e puxar o treinador, né, que obviamente não é exatamente isso que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que eles estão tentando motivar ele e deixar ele calmo pra continuar jogando, né. E aí eles conseguem, ele abaixa a bola, literalmente desincha, vamos dizer assim. Depois disso, o Frank fala, beleza, gente, vamos voltar pro jogo aqui, não sei o quê, e a gente nunca vê
ver a conclusão desse jogo. Porque, tipo, a câmera vai abaixando, né? Ou acho que aquele negócio do placar, né? Entra na frente e corta pra pizzaria. Todo mundo comemorando e tal, entre aspas, comemorando. A gente não sabe se eles ganharam ou perderam. Aí tem essa brincadeira com o nome da série, né? Mas, na minha percepção, eles ganharam. Acho que eles ganharam, sim. Mas é que não importa muito, né? Se eles ganharam ou perderam, eles têm que... Tipo, é isso, né? Eles têm que estar felizes mesmo, porque fazer o quê, né? A vida não é só ganhar. Pois é. E é isso. Acho que o que mais tem pra comentar é que aí a série termina com a Laurie dizendo que não quer mais jogar softball. Pois é. E essa é a última cena da série. Eu acho que amarra muito bem, assim, porque, como você falou, né? A primeira cena da série é a Laurie machucada lá e tal. E aí e fora que você falou que a Laurie se tornou sua personagem favorita durante essa série, né? Junto com o Frank. Então eu acho que o fato de o arco inteiro da série fechar com ela, sei lá, acho que é uma conclusão muito satisfatória, assim, né? Embora eu tenha minhas críticas, recomendo que você assista lá o vídeo que a gente falou dos 2 últimos episódios. Então, pra complementar aqui, a última vez que você vê cada um dos personagens, a Taylor e o Ara estão indo embora com o pai de carro. O Ewan e a Kai saem abraçados. Eles têm uma amizade boa, né? Só que não sinto que é muito bem desenvolvido na série. Assim. Tem algumas ceninhas juntos, mas... eles têm algumas cenas juntos e dá a entender que eles são melhores amigos, só que aparecem poucos juntos mesmo na série, né? Talvez, no episódio da Kai, talvez teria sido desenvolvido. Talvez tenha algum corte. Não sei, dá pra saber. Pode ser. O Frank e a Vanessa estão no fundo ali, conversando. Que a gente não comentou, mas aí depois da bagunça generalizada lá e tal, meio que eles se dão bem, fechando também aquele arco que você falou antes, né, deles conversando lá na reunião, não sei o quê. Então agora eles começam a flertar e tal, né? E aí o episódio termina com eles conversando. E daí a Rochelle tá tentando tirar a Vanessa de perto por causa que não quer que eles se relacionem, né? Sim. Só que é injusto por causa que o Frank se dá bem tanto com a Rochelle quanto com o Zane, né? Por último, o James e o treinador estão fazendo as pazes, digamos assim. Não dá pra entender de jeito se ele aceitou que o James vai ser o novo treinador ou se eles vão treinar juntos, talvez. Ou se o James desiste, sei lá, né? Só Só que pro James desistir, eles têm que ter vencido, que aí o treinador continua verdade. como treinador. Então seria uma dica aí de que o time venceu, né? Mas não dá pra saber, né? Realmente. Talvez, pode ser que o treinador só tenha aceitado, né? Fazer o quê? Mas enfim, é isso. Um final bonito, um final legal aí, interessante. E acabou. Se você ficou feliz em saber toda a cronologia de Ganhar ou Perder, completa todos os episódios, deixa um like, se inscreva, ative o sininho, comente. E compartilha com os seus amigos, porque eu sei que você gostou desse vídeo e eu acho que nós somos o único canal que foi louco o suficiente pra arrumar essa bagunça que é a série, né? Que é toda fragmentada e tal, pra, enfim, cada episódio ser sobre um personagem específico. E algumas coisas, gente, de verdade, deram trabalho, mano. Mas se você achou algum furo, algum erro aqui, alguma coisa que a gente não percebeu, aproveita e deixa nos comentários aí, contribui com a gente. Vamos fazer aqui essa conversa sobre a série e tal. Aí você pode complementar e corrigir a gente, eu vou fixar esse comentário, vou dar um gosteizinho. E é isso. É isso. Provavelmente o último vídeo que faremos sobre Ganhar ou Perder, mas nunca diga nunca. Talvez um dia retornemos. Pois é. Falou! Falou. Feliz, Guilherme, que acabou? Ai, feliz,